Casey Dubois é um escalador canadense apaixonado por desafios. Ele já enfrentou muitas paredes e rotas difíceis na vida, mas naquele dia em Squamish, na Colômbia Britânica, ele estava diante de uma das mais intensas, a Via Warriors of the Wasteland. Uma parede enorme com mais de 200 metros de altura e que exige não só força física, mas muita confiança nos equipamentos e em si mesmo. Casey estava tentando fazer um red point, ou seja, subir aquele trecho difícil sem cair. Ele já conhecia bem o caminho, já tinha ensaiado cada movimento. Era a hora de mandar limpo. O trecho em questão tinha cerca de 30 metros e era classificado como 5.12, um nível que só quem tem bastante experiência encara de verdade. A câmera estava ligada. O cinegrafista Kyle Smith registrava tudo. Casey subia com calma, colocando as proteções com cuidado. A movimentação era bonita de ver, firme, fluida, precisa. Ele já tinha superado a parte mais difícil do enfiamento e estava quase lá, faltando só um movimento complicado antes da parte final mais tranquila. Ele se preparou, ajeitou os pés, ajustou o corpo e foi. E foi aí que aconteceu o que ninguém esperava. A queda que era para ser pequena virou um susto daqueles. Uma das peças de proteção que ele tinha colocado, bem na altura dos tornozelos, acabou se soltando. O mosquetão do equipamento logo abaixo também saiu do lugar. E de repente, Casey estava caindo por mais da metade da parede. O capacete dele bateu com força na rocha. Ficou rachado. Mas, inacreditavelmente, ele estava bem, sem fraturas. Só um pouco abalado, como qualquer um ficaria. O que impediu Casey de despencar até o chão e morrer foi uma terceira peça de proteção colocada ainda mais abaixo. Um cam extra posicionado por precaução. Era aquela segurança a mais que, naquele momento, fez toda a diferença. Foi essa peça que segurou tudo, travando a queda no limite e salvando sua vida. Depois que tudo passou, eles tentaram entender o que tinha dado errado. E a explicação foi bem maluca. A peça que deveria segurar a queda falhou, a corda esticou demais e, com isso, um pouco de folga apareceu no sistema. Essa folga fez o mosquetão girar e ele acabou se soltando também. É o tipo de situação rara que os escaladores chamam de tempestade perfeita. Pequenas coisas se alinham do pior jeito possível. A galera da escalada começou a discutir o que poderia ser feito para evitar isso. Usar mosquetões com trava, colocar mais de uma proteção em sequência, prender melhor os equipamentos para eles não girarem. Tudo isso ajuda, mas também ficou claro que, por mais preparado que alguém esteja, sempre existe um risco. Casey voltou a escalar depois disso, e provavelmente encara cada parede com ainda mais respeito. Porque a verdade é que, na escalada tradicional, a linha entre estar no controle e perder tudo é muito mais fina do que parece. O desfiladeiro de Hustak, ao norte de Oman, é conhecido por suas paisagens imponentes e formações rochosas esculpidas pelo tempo. É um lugar que convida ao deslumbramento e ao risco. Naquela tarde abafada de verão, dezenas de pessoas estavam ali, explorando o cânion, curtindo a água cristalina, sem imaginar o que estava por vir. As chuvas que haviam caído horas antes, em uma região mais alta da Península Arábica, não pareciam para os visitantes motivo de preocupação. O céu sobre Hustak estava limpo, o calor era abrasador. Mas a natureza tem seus próprios relógios. E de repente tudo mudou. Uma corrente espessa, barrenta e violenta surgiu como um monstro despertado. A cabeça d'água desceu pelo leito do rio com força devastadora, levando tudo o que encontrava pela frente. Não houve aviso,
Só o rugido da água crescendo, ecoando nas paredes do cânion. Muitos conseguiram escapar subindo por encostas rochosas. Outros não tiveram tempo. يلا يا شباب يلا يلا يا خطير ترى خطير يا شباب خطير يا خطير يلا يا شباب طاح 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 واحد طاح طاح واحد واحد طاح واحد طاح As imagens são difíceis de assistir. Em meio ao som da água em fúria, ouvem-se gritos. Um homem tenta correr, mas é engolido pelo fluxo. Turistas se agarram a pedras, troncos, qualquer coisa que possa oferecer sustentação. Em segundos, o lugar que era um paraíso se transforma em um campo de batalha entre o corpo humano e a força bruta da natureza. Um dos homens arrastados pela enchente, cuja identidade não foi divulgada, ficou preso entre galhos retorcidos, a poucos metros de uma queda mais profunda. Ele resistiu ali, enquanto o fluxo ameaçava arrancá-lo a qualquer momento. Foi resgatado por outros visitantes em uma operação improvisada e desesperada. Não houve mortes naquele dia, mas o trauma ficou. As autoridades de Omã reforçaram os alertas, informando que nadar em rios de montanha durante épocas de chuva é extremamente perigoso. A Defesa Civil anunciou que medidas legais seriam tomadas contra quem desrespeitasse as sinalizações ou ignorasse os alertas meteorológicos. Sydney Thomas, de 26 anos, estava ao volante de um caminhão de carga da Cisco. Era sexta-feira, meio-dia. Ela atravessava a Clark Memorial Bridge, em Louisville, Kentucky, uma ponte movimentada que liga o estado de Kentucky ao sul de Indiana, passando sobre o rio Ohio. Céu claro, trânsito intenso, mas fluindo normalmente. À frente, um carro elétrico havia parado com defeito. Um motorista em uma picape tentou desviar. Invadiu a pista contrária e bateu de frente com o caminhão de Sydney. O impacto foi direto. O caminhão foi lançado contra a mureta de proteção da ponte, rompeu o concreto e ficou suspenso, com a cabine pendurada no ar e a traseira ainda sobre a pista. A cabine oscilava sobre o rio Ohio. Bastava um pequeno movimento errado para tudo desabar. Sydney estava lá dentro, presa. Não conseguia sair. A cabine estava inclinada, com o peso do caminhão puxando para baixo. O risco de queda era iminente. Ela permaneceu imóvel, esperando. Outros motoristas pararam, chamaram o socorro. A polícia interditou a ponte. Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente. A situação exigia uma resposta imediata e precisa. O plano de resgate foi claro. Um bombeiro seria içado até a cabine com cordas. Não havia tempo para hesitação. Qualquer erro colocaria 2 profissionais em risco de morte. O bombeiro Bryce Carden foi o responsável por descer até o caminhão. Ele usou equipamento de rapel, ancorado à estrutura da ponte. Levou cerca de 40 minutos até conseguir prender o arnês em Sydney e içá-la em segurança. O caminhão, por milímetros, não caiu. Sydney foi retirada com sucesso. Estava consciente. Não teve ferimentos graves. Foi levada para avaliação médica e liberada no mesmo dia. O motorista da picape, Trevor Branham, 33 anos, foi preso. A polícia confirmou que ele dirigia com a carteira suspensa e foi acusado por direção imprudente, causar acidente com risco de morte e violar a suspensão da habilitação. Dias depois, Sydney deu uma entrevista à imprensa. No depoimento, ela disse que achou que ia morrer, que não havia nada que pudesse fazer, apenas esperar. Contou que fez uma oração enquanto aguardava o resgate e que, hoje, tem certeza de que foi ouvida. Ela também agradeceu publicamente aos socorristas e ao bombeiro que arriscou a própria vida para salvá-la.
disse que não consegue mais cruzar a ponte sem reviver aquele momento. O caso gerou repercussão nacional. A história virou símbolo de resposta rápida, competência dos serviços de emergência e sobrevivência em situação extrema. Sydney voltou ao trabalho dias depois. A ponte foi inspecionada e liberada. Tudo durou menos de 1 hora, mas para quem estava ali, foi tempo suficiente para mudar tudo. Em novembro de 2020, a cidade portuária de Vladivostok, no extremo leste da Rússia, foi atingida por uma intensa chuva congelante que causou danos significativos e cortes no fornecimento de energia. Na manhã seguinte, um casal estava removendo o gelo acumulado em seu carro quando um trágico incidente ocorreu. Marenko Djuk entrou no edifício onde moravam para buscar água quente, enquanto seu marido, Alexander, permaneceu do lado de fora para continuar a tarefa. De repente, Alexander notou algo incomum e rapidamente se afastou do carro. Um enorme bloco de concreto despencou do 9º andar de um prédio vizinho, esmagando o carro do casal por muito pouco, sem atingir Djuk. Acredita-se que o pedaço de concreto fosse parte do revestimento do edifício, embora a causa exata do desabamento nunca tenha sido totalmente esclarecida. As condições climáticas extremas provavelmente contribuíram, já que outro bloco de concreto caiu de um prédio diferente na mesma rua, também atingindo um carro. Tanto Djuk quanto seu marido, Alexander, expressaram profunda gratidão por terem sobrevivido ao incidente, especialmente porque sua filha de 5 anos não estava no veículo. Em uma foto registrada após o ocorrido, Alexander posou ao lado do carro destruído, segurando uma cerveja, em tom de ironia, chamando o episódio de seu 2º aniversário, já que conseguiu escapar com vida graças à sua reação rápida e atenção ao ambiente. Em 28 de novembro de 2012, Emma Filipov desapareceu sob circunstâncias muito estranhas em Victoria, British Columbia. 1 ano antes, ela havia realizado o sonho de sua vida ao se mudar de Perth, Ontário, para o oeste canadense. Embora tenha chegado a Victoria sem emprego ou moradia, Emma logo encontrou um lugar para ficar na casa de uma amiga e começou a trabalhar em um café local, enquanto procurava sua própria casa. No começo, as coisas pareciam estar indo bem, mas com a chegada do inverno, Emma começou a se isolar e agir de forma estranha. Sua colega de quarto relatou que Emma se envolvia em comportamentos compulsivos e erráticos, além de aparentar ter episódios maníacos. Poucos meses depois de sua chegada à Victoria, Emma saiu repentinamente do apartamento da amiga, deixou o emprego no café e passou a viver em qualquer lugar que encontrasse, como hotéis, acampamentos e até barcos no porto de Victoria. No início de 2012, ela estava morando em um abrigo para mulheres na cidade. No verão daquele ano, Emma conseguiu um emprego sazonal em um restaurante de frutos do mar chamado Redfish Bluefish, onde parecia feliz por um tempo. Durante esse período, comprou uma van Mazda vermelha na esperança de viajar pelos EUA, México e Canadá. Quando deixou o emprego em outubro, disse aos colegas que voltaria na primavera. No entanto, sua saúde mental começou a deteriorar-se novamente, e seu comportamento ficou cada vez mais imprevisível nos meses que antecederam seu desaparecimento. Amigos e funcionários do abrigo relataram que Emma estava paranoica, mencionando um homem não identificado com quem ela havia namorado, enquanto ainda estudava culinária em Perth. Ela nunca disse se ainda mantinha contato com ele, mas parecia ser uma das causas de sua paranoia. Algumas semanas antes de desaparecer, Emma teve um episódio no qual arrastou móveis para fora do abrigo e afirmou que ouvia vozes vindas deles. No dia 20 de novembro, Emma foi vista em câmeras de segurança no YMCA de Victoria, entrando e saindo do prédio várias vezes em 14 minutos. Algumas pessoas acreditam que ela estava se escondendo de alguém, enquanto outras acham que ela só estava esperando uma carona e não queria ficar muito tempo ao ar livre no frio. 3 dias depois, Emma teve várias conversas emocionais com sua mãe por telefone, pedindo para voltar para casa em Perth,
mas mudando de ideia várias vezes. Em 28 de novembro, sua mãe percebeu que Emma estava morando em um abrigo para mulheres, depois de retornar a ligação para um número de onde Emma havia chamado. Preocupada com o bem-estar da filha, sua mãe pegou um voo para Victoria no mesmo dia. Naquela noite, por volta das 20h30, Emma foi vista em uma loja de conveniência comprando um cartão pré-pago e mais tarde voltou para comprar um celular que nunca foi ativado. As imagens mostravam Emma olhando constantemente para fora da loja, como se estivesse tentando evitar alguém. Quando soube que sua mãe estava indo buscá-la, Emma saiu correndo do abrigo e pegou um táxi em direção ao aeroporto. No entanto, poucos minutos depois, ela pediu ao motorista que parasse, dizendo que não podia pagar pela viagem. Dennis Quay, um conhecido de Emma, a encontrou mais tarde perto do Empress Hotel, descalça e visivelmente agitada. Ele perguntou se ela estava sendo seguida, mas Emma negou, embora parecesse não saber o que fazer. Preocupado, Dennis chamou a polícia, que chegou e conversou com Emma por 45 minutos, mas decidiram que ela não representava risco para si ou para outros. Essa foi a última vez que Emma foi vista. Após o desaparecimento de Emma, a polícia encontrou sua van estacionada no Chateau Victoria Hotel, onde ela havia pago 3 dias antes de desaparecer. Todos os seus pertences, incluindo passaportes e laptop, estavam dentro da van, sugerindo que ela talvez planejasse voltar para Perth ou fugir. Apesar das buscas, o caso esfriou, com apenas algumas pistas misteriosas surgindo nos anos seguintes. Em 2014, um homem entrou em uma loja de conveniência em Gastown, cerca de 120 quilômetros ao norte de Victoria, e arrancou um cartaz sobre a recompensa pela localização de Emma. Ele afirmou que Emma era sua namorada e que ela havia fugido da família porque os odiava. Embora o dono da loja tenha relatado o incidente à polícia, o homem nunca foi identificado. 4 anos depois, em 2018, outro homem afirmou ter visto Emma no dia seguinte ao desaparecimento, dizendo que ela estava descalça, molhada e nervosa, pedindo uma carona para visitar um amigo em Colwood, a cerca de 16 quilômetros de Victoria. No entanto, a identidade desse amigo nunca foi revelada, e o paradeiro de Emma permanece um mistério. Apesar dos esforços contínuos de sua mãe e das investigações, o destino de Emma Filipov ainda é desconhecido, e 11 anos depois, a polícia não sabe se ela deixou a ilha ou se ainda está por lá.